Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. E o Fala Fisco, que é a voz do Sintaf que informa, questiona e conecta saberes, espaço plural em que o serviço público encontra a sociedade e o futuro em debate. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o Fala Fisco, deixando seu comentário, compartilhando com os amigos e ativando o sininho para não perder os próximos episódios. E o tema de hoje é PEC 38/2025, a volta da reforma administrativa e os riscos ao serviço público. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado é o advogado Ítalo Bezerra, que tem atuação nacional na defesa dos servidores públicos e entidades sindicais. O Ítalo é especialista em direito administrativo, previdenciário, sindical e trabalhista. É conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Ceará e integrante do Grupo UFC, projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Ceará. Atualmente, o Ítalo exerce funções de liderança como diretor da CAACE, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, e da ATRACE, Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Ceará. Ítalo, grato por sua presença aqui no nosso Fala Fisco. Eu que agradeço aqui o convite e espero trazer algumas informações e contribuir aqui para o debate com essa audiência tão especial. Muito bem. Também conosco para analisar os impactos da PEC 38 e porque ela representa uma ameaça à estrutura do serviço público brasileiro, temos o diretor jurídico e econômico tributário do Sintaf, Ivanildo França. Alegria, Ivanildo, tê-lo conosco. Ok, Tarcísio. Agradecer ao doutor Ítalo pela participação e a colaboração aí, e a gente poder trazer elementos para um tema que tanto aflige o servidor público. A reforma administrativa voltou à pauta com a PEC 38/2025, protocolada na Câmara Federal em 28 de outubro passado. A proposta reacendeu o debate sobre o futuro do serviço público e os limites das reformas administrativas no Brasil. Defensores falam em modernização, enquanto críticos denunciam tentativa de desmonte do Estado. Desde sua apresentação, a PEC vem enfrentando forte resistência, principalmente de todos aqueles que defendem o serviço público. Pelo menos 17 deputados retiraram suas assinaturas após a pressão de sindicatos e entidades representativas. Além disso, uma enquete pública da Câmara mostrou 96% de rejeição popular à proposta. Ítalo, começando, a PEC 38 tem sido apresentada por seus defensores como uma medida de modernização e que tornará mais eficiente o serviço público. E a gente te pergunta, é isso realmente a proposta dessa PEC? De forma alguma, Tarcísio. Ela passa longe de ser uma proposta de modernização. Na verdade, antes mesmo da gente falar especificamente sobre essa PEC, é bom a gente lembrar que o serviço público, os servidores públicos, na verdade, tradicionalmente, isso não é coisa de hoje, eles são alvos, né? Sempre de uma sanha de economicidade, há um entendimento, pelo menos em alguns políticos, de que o serviço público no Brasil ele é caro e é ineficiente. Olha, se ele é caro, é porque a própria Constituição ela estabelece, né, que vai ser um serviço público amplo, mas ineficiente ele não é de forma nenhuma, né? Inclusive, sempre há discussões acerca de reformas administrativas, essa é só mais uma delas. Inclusive, especificamente, muitos pontos dessa reforma já estavam sendo debatidos na época do governo Temer e até depois, durante o próprio governo Bolsonaro, houve uma folga aí, vamos dizer, uma espécie de reconhecimento aos servidores públicos em razão do trabalho que foi feito durante a pandemia, né? É bom que a gente saiba também que quem salvou a vida lá, quem ficou trabalhando lá no posto de saúde, quem fez a segurança enquanto as empresas estavam paradas foram servidores públicos. Então, houve uma espécie de, vamos dizer assim, de trégua dos ataques durante esse período da pandemia, né? Mas agora, infelizmente, esses ataques estão voltando, né, por meio dessa PEC, né, que infelizmente ela
ela tem uma justificativa, pelo menos dos autores, no sentido de modernizar, de digitalizar o serviço. E, na verdade, ela confunde, ela embaralha, ela limita, ela diminui o poder daquele gestor lá da ponta, ela deixa tudo muito preso a uma ordem nacional, o que hoje na administração a gente sabe que é muito ruim, né? O gestor hoje da ponta ele precisa ter uma certa liberalidade que essa PEC não garante. Então, assim, minha opinião e a opinião de muita gente é que essa PEC não atende em nada essa proposta de modernização. Ivanildo. Pois é, Tarcísio e Ítalo. A grande problemática que a gente vê é que sempre, e aí a gente pode fazer aqui um paralelo, sempre que você vê quando tem interesses em privatizar, por exemplo, um órgão, uma entidade pública, qualquer que seja, você começa primeiro uma campanha perante a sociedade de desgaste. Descredibilização. Você vai descredibilizar essa entidade. Esvaziar. E faz também um certo desmonte, como a gente vê muito isso. Até que a gente, enquanto sociedade, rapaz, isso tem que privatizar. Então, com o serviço público não é diferente. Você começa, se você pega essa semana mesmo, eu vi algumas matérias jornalísticas que teve pesquisas recentes de que já apontando apoio da população em relação à reforma, essa dita reforma administrativa. E naturalmente não poderia deixar de ser. Quem em sã consciência vai ser contra, vai dizer que não é favorável a algum projeto que venha modernizar o serviço público, você vai dar mais eficiência ao serviço público. Claro, inclusive o próprio servidor público é favorável a isto. Que se a questão que fica sempre é isto mesmo que está... A quem interessa? Não, essa sistemática sim, modernizar, dar mais eficiência. Sim, bacana. Interessa a todos. Mas não é o que está no papel. Lógico, interessa a todos. Agora, é isso mesmo que se quer fazer, precisa estar atento a isso. É isso que... A proposta passa muito longe disso. A proposta, pelo contrário, tem coisas que ela prejudica exatamente essa questão da modernização. Por exemplo? Vou dar um exemplo. Ela limita muito algumas formas alternativas de jornada, por exemplo, a questão do teletrabalho. Hoje é uma realidade no serviço privado e no serviço público. Claro, muitas vezes, dependendo da função pública, esse teletrabalho ele não é possível. A ponta, né, dependendo da sua função, você vai ter que ter lá. Mas uma forma de racionalizar o uso de recurso é fazer rodízio. Se, dependendo da função, algum servidor tiver interesse em fazer um teletrabalho, pode ter um rodízio. Aí eu tendo um rodízio de servidores naquela repartição, eu já não preciso gastar muito com infraestrutura, né? Porque uma coisa é eu ter 100 pessoas trabalhando num prédio, outra coisa é eu ter 50 pessoas trabalhando segunda e quarta, outras terça, quinta e sexta, enfim. Isso é feito na administração privada, pode ser feito também na administração pública. E a PEC é o contrário, ela limita, ela impede, ela prejudica esse tipo de adaptação. Também aqui, eu acho que não é interesse de ninguém uma PEC que obrigue, que regulamente. Na verdade, isso para mim não seria nenhuma questão de emenda constitucional, né? Seria uma questão para aquele gestor lá na ponta decidir. Mas só o fato de essa proibição estar sendo prevista na emenda constitucional, na minha opinião pessoal, isso já denuncia um certo preconceito por parte do autor dessa proposta, como se o servidor já não trabalha, ele quer um teletrabalho para não trabalhar em casa. Isso é um absurdo. É só quem não conhece o serviço público que pode ter uma impressão dessa, né? Isso é um exemplo. Outra questão também, nós sabemos da importância para a própria prestação de um serviço de qualidade, de uma continuidade daquele servidor, dependendo do caso de vocês, muito importante, os fazendários, de uma estabilidade no serviço, né? De uma garantia naquele serviço, porque vocês mexem com dados sensíveis, vocês têm uma responsabilidade de investigar, de denunciar, né? Então, a PEC ela vai na contramão, ela tira, ela flexibiliza a estabilidade, ela abre uma brecha muito grande para outras formas de contratação, terceirização, muitos cargos de chefia e assessoramento. A PEC escancara isso.
e afasta, consequência, a quantidade de profissionais com estabilidade, né? Com uma garantia. A gente sabe também que a estabilidade não é para defender o mau servidor, pelo contrário, é para proteger aquele servidor que cumpre o papel dele, né? Faz o trabalho dele de forma correta e não pode estar lá à mercê do seu chefe de ocasião, à mercê do indicado político, para ele não tem que agradar isso, ele tem que agradar a cidadania, o povo, o usuário do serviço público. E a PEC vai também na contramão disso. Só para finalizar esse ponto, assim, a PEC vai na contramão disso quando ela limita a remuneração do servidor com relação a bônus, a avaliação de desempenho, e ela dá um poder muito grande para a chefia fazer essa avaliação do servidor. E a gente sabe que muitos chefes, né, têm essa indicação política, então isso também vai na contramão dessa garantia do servidor. E lembra, quando a gente fala aqui servidor, apesar de eu ter o cacuete aqui de advogado, de servidor e defender o servidor, mas quando a gente tá falando aqui servidor, entenda-se a população. Porque o servidor é quem faz o serviço público é para o público. Então, um servidor de qualidade, um servidor que trabalhe com a tranquilidade, que trabalhe que tenha liberdade para fazer o seu trabalho da forma bem feita, o resultado é um só. É um serviço público de melhor qualidade, uma população mais bem atendida, prioritariamente uma população mais necessitada, né? A gente sabe quando há essa disputa entre público e privado, geralmente quem usa o público é quem tem menos condições, né? Como no caso a própria saúde, né? Então, assim, quem é usuário da saúde pública? Quem é usuário da educação pública, né? Então, muitas vezes esses que estão pensando, elaborando essas PECs, né, mirabolantes, não usam o serviço público, não são usuários, não conhecem a realidade. Nem são servidores públicos, não conhecem por dentro e nem são usuários, não conhecem por fora, né? Ivanildo, ele fala do servidor fazendário. Nessa perspectiva, você que lida com dados sensíveis, como o Ítalo falou. Tarcísio, antes você tinha falado aí a quem interessa, né? A quem interessa, e agora, vendo essas colocações aí do Ítalo, vejam, a quem interessa a reforma ou fragilizar o serviço público, né? Uhum. O servidor público como consequência o serviço público. Só voltando a esse ponto, eu acho que a quem interessa, certamente, deve ser aquele que a quem interessa aquele que ou não usa o serviço público, ou quando precisa usar, aí vem a questão, que ele quer corta os preços, ou quando precisa usar o serviço público, goza de privilégios, e que, portanto, isso não vai prejudicá-lo em nada, mas aí a população carente, essa sim, vai ter como consequência, vai prejudicar, porque se o serviço público não vai poder ter essa autonomia para o exercício, a população carente, aquele que não goza de privilégio ao precisar, a necessitar, esse sim. Ele quer para se blindar, né? Se ele utilizasse do serviço público, né? Diferente dos isso, mais porque necessitados. Como eu gosto de privilégios, se eu gosto de privilégio e vou usar o serviço público e quero gozar de privilégio, com o servidor com garantias, eu não posso impor os meus privilégios na execução do serviço público. Mas se o serviço público, o servidor, a quem presta o serviço, não tem garantias, eu vou poder gozar dos meus privilégios na hora que eu precisar do serviço público. Então, servidor público, fazendário. Servidor público. Exemplo, como você está colocando, servidor público fazendário. Você imagine o servidor público fazendário que trabalha numa área, vou chamar assim, numa área sensível, porque quisera que a gente tivesse, eu digo sempre, o meu desejo é que não precisasse ter o servidor público fazendário, porque a gente tinha a cultura já de cumprimento dos deveres, de contribuição, então isso seria o do mundo ideal. Uhum. Mas aí, como é longe disso, então faz jus ao próprio nome, né? O imposto ainda é imposto, né? Ainda é imposto. Então, se você fragiliza esse tipo de serviço, só vai se submeter ao imposto quem não goza dos privilégios, porque aí, quem gozar dos privilégios, eu não vou precisar me submeter, porque vai ser o inverso, eu vou poder impor ao serviço público, ao servidor, que ele não me submeta a isso. Então, precisa estar muito atento a esse tipo de fragilidade, a quem de fato interessa, né? Só nesse ponto, Assis, o caso específico dos fazendários, a pesquisa não foi feita aqui no Ceará, mas com servidores da Receita Federal, e no ponto do teletrabalho que eu falei.
a Receita, eu confesso que eu não conheço a realidade daqui do Estado, mas na Receita Federal e muitas receitas estaduais e municipais, dependendo de algumas atividades, é questão muito de avaliação, análise documental, são servidores também que talvez tenham mais estrutura, então essa questão do teletrabalho hoje é uma realidade. E no caso da Receita Federal, especificamente, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa que o teletrabalho, como foi implantado na Receita Federal, ele aumentou a eficiência do serviço público, né? Para a gente pensar aqui na questão da eficiência em si. Aí ele fala da sensação de eficiência no serviço público, mas também, que agora puxando aqui para o nosso corporativismo, o bem-estar do servidor, principalmente porque ele evita o deslocamento, né? O deslocamento para que hoje o problema do trânsito, a mobilidade urbana é um problema. A questão da saúde psicológica assim, do servidor, houve uma redução no adoecimento desse grupo, né, específico. Ou seja, tudo de bom que trouxe essa questão, um ponto pequeno, essa questão do teletrabalho. Também aqui não se defende uma obrigatoriedade do teletrabalho, nada disso. Mas que, em alguns casos, né, isso é uma realidade provada e testada, né, que vai na contramão do que está sendo proposto na PEC. Né? Como é que está essa relação na luta por quem quer uma PEC justa, equilibrada, que valorize o serviço público, o servidor público, e do outro lado, como é que está essa força política de um e de outro lado? O que é que acontece, Assis? Isso aí eu já estou lidando com isso há algum tempo, na assessoria jurídica de entidades sindicais, né, de trabalhadores. O que há, de fato, quando é preciso qualquer tipo de alteração na lei, no caso dessa PEC, há, por parte dos próprios integrantes dessa entidade e categoria, uma certa desconfiança com o Congresso Nacional. Então, assim, eu acho que a pessoa já está tão acostumada a levar porrada que, tipo assim, não, é difícil sair alguma coisa boa daí. Então, a primeira reação é, não, contra. Como o Ivanildo falou. Ninguém é contra a modernização, ninguém é contra o aumento de eficiência do serviço público. Ninguém é contra. E se viesse uma PEC nesses termos, todos seríamos a favor. Mas já vem o pessoal já está tão acostumado, tão machucado do que vem do Congresso Nacional, que o pessoal não espera nada, não. E ainda diz o Ulisses Guimarães que se você acha ruim essa composição do Congresso, espere a próxima para você ver como é que vai ser, né? Então, assim, as forças, né, nesse sentido de entidades sindicais, há uma mobilização muito grande contra essa PEC. E, de fato, eu entendo, minha avaliação é que há alguns absurdos tão grandes nessa PEC que não foi difícil convencer a própria sociedade, né, desse tipo de abuso, desse tipo de absurdo. E eu penso que a própria sociedade civil, ela não está a favor dessa PEC, não. Assim, é um misto de desconhecimento e de discordância, né? É difícil alguém que esteja, assim, de forma massiva, não é. Como, infelizmente, aconteceu também por desconhecimento com relação à PEC da Previdência, né? A gente lembra aqui que na reforma da Previdência houve manifestação favorável à reforma da Previdência. É um outro contexto, né? Era um contexto político diferente, tinha um clima nacional muito mais complexo, mas hoje eu não vejo isso. Inclusive, você mencionou na introdução da nossa conversa aqui, a pesquisa no próprio site do Congresso, né, que tá majoritariamente todo mundo a maioria é contra. Já vários deputados retiraram a assinatura, né, se arrependeram. Assim, a gente faz parte do nosso trabalho conversar também com deputados. Muitos até que assinaram, não, a gente assinou, mas a gente não entendia muito bem e fica quase próximo a retirar a assinatura, mas às vezes tem um compromisso político com a assinatura, mas nem toparia o desgaste de votar a favor, porque ano que vem tem eleição. Então, a mobilização das entidades sindicais está nesse sentido, né? Buscar ganhar esse tempo, né? Porque no ano que vem fica tudo mais complicado, é um ano eleitoral, né? Ivanildo, juristas e entidades afirmam que a PEC 38 fere princípios constitucionais e o Pacto Federativo. Vamos falar dele agora, né? Quais seriam as possíveis inconstitucionalidades da proposta e que consequências isso teria para a autonomia de estados e municípios?
Tarcísio, do ponto de vista das consequências, acho que o doutor Ito já colocou, que ela nacionaliza, ela traz muito para a União, centraliza muito para a União a questão que aí sim fere o Pacto Federativo, a questão dos estados e dos municípios. Tira muita autonomia dos estados e dos municípios e coloca tudo de forma para a União definir. Tá? Então, nesse ponto. Mas aí aproveito e volto à questão da desconfiança, doutor Ítalo. E todo o histórico nos leva a isso, e a própria situação, a gente não pode perder de vista, que foi criado um grupo de trabalho, essa PEC saiu como resultado de um grupo de trabalho, e que saiu um relatório, o que diz, se você pega, quando você pega o relatório, quais eram as premissas ali adotadas para a reforma, é bem muito mais gravoso do que o que findou na PEC. E aí vem, o que findou na PEC, foi colocado na PEC, foi tão somente para conseguir assinatura, para que isso pudesse ser protocolado, pudesse tramitar. E aí vem um outro aspecto que a gente não pode perder de vista. O desespero do relator, que foi lá do grupo de trabalho, para colocar direto para segundo ele, disse essa semana, que o presidente da Câmara já assumiu o compromisso que ia pensar alguma coisa para levar direto para o plenário. Se leva direto para o plenário sem discussão nenhuma, quem garante que pelo menos vai ser só o texto que vai sair no final, é o texto que efetivamente está hoje na PEC, ou se vai vir diversas premissas que estão no relatório do grupo gestor, do grupo de trabalho. Então essa desconfiança, além de ser do histórico, tem da própria situação, que você pega o relatório do grupo de trabalho, é devastador. Então, literalmente, acaba com o serviço público. Né? Perfeito. E, Vinícius, eu lembro um exemplo clássico. Na época do governo Michel Temer, foi discutido também a modernização das relações de trabalho, etc., e foi feita uma proposta de alteração na CLT. A proposta inicial tinha menos de 20 alterações na CLT. Mais de 200 artigos foram alterados. Então, assim, tem uma desconfiança, né? Há, de fato, uma desconfiança com o próprio processo legislativo, né? Assim, a verdade é que as pessoas e os servidores em si também não se sentem representados lá quando tem... assim, é um congresso, enfim, que essa relação de forças não é proporcional a esse tipo de discussão. E não tem ninguém fala em audiências públicas, discussão com relação a isso. Pelo contrário, está lá, vai votar. Aí dizem que é um projeto pessoal do presidente da Câmara. E aí é o relator também que quer, né, enfim, angariar politicamente com isso. Mas esse é o clima, né? E assim, a gente vai lidando com a realidade. Isso quer dizer que não há espaço para diálogo, mudança? Olha, eu acredito que não. E assim, pelo que essa decisão é uma decisão política. A gente do jurídico, eu costumo dizer, olha, aqui eu dou os pareceres e faço a questão, mas a discussão política é da direção sindical. E o que eu vejo das direções sindicais, às quais eu estou mais próximo, é que não há espaço para discussão com relação ao que está aí. É sepultar ou é não pautar e deixa ou para o ano que vem ou para o ano seguinte, porque do jeito que está não dá para emendar. Com medo também dessa questão passada pelo Ivanilson. Até porque, como o próprio relator vem colocando, essa semana de entrevista de novo, reforçando, querendo levar direto para o plenário. Ou seja, não quer discussão, não quer abrir espaço, né? Não quer abrir espaço para discussão. Levar direto para o plenário. Ivanildo, nós temos também uma reforma tributária, né? Então, como esses dois instantes tão importantes para o país estão conseguindo caminhar nesse Congresso que, a rigor, não se pode muito acreditar? A reforma tributária, Tarcísio, como já está agora, voltou para a Câmara, o PLP 108, que regula, a primeira já foi a Lei Complementar 214, e o 108, o PLP 108 agora que regula a parte do Comitê Gestor, e que aí... Mas aí você imagina o seguinte, criou, também nessa linha, você pegou, vou chamar aqui, você federalizou toda a questão tributária dos estados e dos municípios. Então, nessa outra ponta também agora da questão do servidor público, também está tentando fazer essa mesma, e que eu digo que os estados e os municípios só vão descobrir
a efetiva consequência da reforma tributária quando, a partir de 2033, que é quando efetivamente você só vai ter o IBS, porque até 32 ainda tem ICMS, mas a partir de 2033 é que talvez a gente comece a ver o custo efetivo de ter abrido mão desta autonomia, né? Mas, então, com relação ao serviço público, também é preciso a gente estar atento a isso. Por falar nisso, como é que a sociedade, os servidores públicos podem participar desse debate, influenciando, né, os destinos da PEC 38? Olha, assim... Você que está à frente dessa luta. Eu sou um defensor, assim, inveterado do associativismo. Então, assim, eu costumo até brincar, isso aí eu tenho muitos amigos, colegas que não são da área do direito e muitos também não são da área do direito de trabalho, direito sindical. E aí eu pergunto assim, olha, você sabe qual é o sindicato mais forte do Brasil? Aí o pessoal fala, não, quais são os bancários? O bancário é muito forte. Os bancários, não, é o pessoal da Petrobras. Não. Aí eu digo, amigo, o sindicato mais forte do Brasil é a FEBRABAN. É o sindicato dos bancos. Aí eu lhe pergunto, se o Bradesco, que é o Bradesco, o Itaú, que é o Itaú, precisam se unir numa federação para defender os interesses dele, você que é sozinho, você não precisa do seu sindicato, não. Você não precisa da sua associação, não. Então, eu costumo fazer essa brincadeira. Então, a forma que o servidor tem como participar é se engajar na luta do seu sindicato, da sua associação, enfim, da sua entidade de classe, né? E, assim, muitas vezes, até por um preconceito mesmo, uma coisa que é plantada mesmo na cabeça dele, o pessoal costuma a desvalorizar muito as entidades de classe. Mas aí eu faço essa piada e dizer, olha, se o Bradesco precisa e o Itaú precisa, todos nós precisamos. A minha entidade de classe é o AB. Eu busco me engajar, né? Você citou aí no meu currículo, eu tenho, enfim, eu me engajei na OAB, me engajo na ATRAS, que é a minha associação, a Associação dos Advogados Trabalhistas, eu me engajo nos meus grupos. E espero que os servidores se engajem também nas suas entidades de classe, né, e fortaleçam essa luta, porque precisa dessas entidades com uma grande massa, né, um exército mesmo por trás, para que os seus generais, né, vamos dizer assim, os seus dirigentes, consigam negociar questões melhores. Por mais que eventualmente você não possa concordar com a sua direção atual, mas vai passar, tem mandato, mas não é motivo para você desengajar do seu sindicato, não. Vá lá. Se você acha que faz melhor, se candidate, vire presidente do seu sindicato. Mas lute. Mas lute. Não pode ficar em casa. Hoje em dia é tudo, não, eu faço aqui uma curtida, eu dou uma postada. Não, rapaz, vá. Seu sindicato chamou, vá para o movimento. Se é uma palestra, se é uma coisa, compareça. Que essa é a forma de levante influenciar. A bandeira, né? E isso é levado em consideração, viu? Você quer ver a importância disso? No início você afirmou que acho que mais de 17 deputados retiraram a assinatura. Não foi porque sonharam à noite, a consciência pesou. Absolutamente não. A base lá que foi o cobrou, né? A partir do movimento que teve. Teve um movimento representativo, inclusive com alguns eventos em Brasília, teve em Brasília e tal. E após esse movimento, acho que mais de 17 tiraram as assinaturas. Então, isso representa a importância que é do movimento estar engajado, né? E a gente está partindo agora para o encerramento, vamos nos encaminhando, já falta pouco tempo. A mensagem que fica é: a PEC 38 sinaliza o retorno de uma agenda que fragiliza o serviço público, sob o pretexto de modernização, como falamos. Na medida em que ameaça a estabilidade do servidor, dificulta novos concursos, que nós não falamos, vamos falar ainda, e enfraquece a capacidade do Estado de planejar e executar políticas públicas. O Sintaf está atento. Fiquemos também de olho. Ítalo, muito obrigado por sua participação. Palavras finais, e nós falamos aqui na questão do concurso, né? Exato. Bem rapidamente, né? Já estamos aqui com o tempo estourado. Essa PEC, caso aprovada, né, se torne essa emenda constitucional, ela dificulta sobremaneira para aquele gestor municipal ou estadual criar aquela própria vaga para oferecer no concurso público, né? Ela traz limitações gravíssimas do ponto de vista orçamentário, financeiro, traz algumas obrigações para aquele gestor comprovar a necessidade ainda daquele cargo, ou seja, dificulta muito
vamos dizer assim, uma expansão do serviço público. E a gente sabe que existem localidades ou existem funções que estão muito, como é que eu posso dizer? Há uma carência mesmo, principalmente nos órgãos fiscalizatórios, né? Há uma carência mesmo. A gente sabe que tem toda essa questão da tecnologia, isso acaba aumentando a produtividade, mas tem muitas funções que, em razão da passagem do tempo, a aposentadoria de servidores antigos, tem uma carência muito grande de servidores públicos, né? Então, essa PEC sendo aprovada dificulta bastante. E emendando aqui nas minhas palavras finais, agradeço aqui o convite do Fala Fisco, né? Do podcast, o pessoal do Sintaf, e me coloco aqui à disposição sempre que possível. E o recado, de novo, para o servidor, né? Se engaje no seu sindicato, na sua entidade de classe, participe, contribua, né? Para que a gente possa, assim, tornar esse nosso mundo pelo menos um pouquinho mais justo, né? Não é muito novo não, mas quem sabe vai à luta, né? Isso. Quem sabe faz acontecer, não é isso? Exato. É o novo. Faz a hora. Ivanildo, obrigado aí Okay, pela sua presença, sempre interessante aqui nos nossos debates. Obrigado, Tarcísio, e mais uma vez, obrigado, Ítalo, por contribuir com esse tema aí que a gente precisa estar atento. Precisa estar atento. Muito atento. Forte, né? E se você gostou do episódio, curta, comenta, compartilha e nos vemos no próximo Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. Até lá.